É a voz do Espírito Santo. Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas de novo. Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, agora pode sentar. Louvado seja o Senhor. Gravar esse, né? Isso é do meu tempo de criança. Faz tempo, estou com quase 100 anos já. Aleluia. Se você não cumprimentou algum irmão aí do lado, vai lá nesse momento agora, cumprimente ele. Todo mundo cumprimenta, dá um sorriso. Você está sendo filmado. Todo mundo cumprimentou. Vai lá, cumprimenta alguém que você não cumprimentou ainda. Tira o pé do cimento. Cumprimenta alguém. Uma criança. Deus é bom. Deus é maravilhoso. É bom estarmos todos aqui. Amém? Eu quero só relembrar o versículo que nos levou, porque hoje nós temos outro versículo. Vamos relembrar ali o versículo que já o Espírito Santo nos levou em 2 quartas-feiras, nas 2 primeiras. Lucas 24, 49. Vamos relembrar, só para que a gente possa... São 7 quartas-feiras, elas têm que estar engatadas, uma na outra, como vagões, não podem ser separadas. E Jesus disse assim: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A primeira quarta-feira nós falamos sobre o ficar em Jerusalém, ficar na posição, o tempo que preciso for, ficarmos, é a posição, não desistir, não sair das fileiras, não deixar, não abandonar de forma alguma a posição que Deus disse para nós estarmos nela. E esse é o primeiro ponto do avivamento, essa posição. Não importam as tribulações, as lutas, fique na posição, não saia dela, não desista dela. Quando Satanás, vai uma dica para você, ele está se levantando, é um bom sinal. Se ele está se levantando, é um bom sinal. Não pense que eu estou falando alguma heresia, não. A Bíblia diz, quando o demônio vem, o reino de Deus é chegado. A Bíblia diz: irmãos, tende por motivo de grande alegria, passardes por várias provações. Então, quando elas vêm, fique tranquilo, porque é um bom sinal. Então, fique. Para ter o avivamento, fique na posição que Deus colocou você. E a segunda quarta-feira foi a continuação do versículo, que foi: até que do alto sejais revestidos de poder. E então, foi esse versículo, e mais o Atos 1:8, foi colocado aí: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o exemplo de poder é Jesus. Todo poder ele tem. Poder para curar o corpo, a alma, o espírito, poder para restauração de todas as coisas, incluindo as questões financeiras, que são tão espirituais que a gente não imagina. Tanto é que as pessoas, os jovens que enveredam por caminhos tortuosos, é porque muitos deles acham que conquistam coisas, e quando na verdade em Cristo a conquista é verdadeira. Então nós vimos sobre poder, e então a primeira quarta-feira falou sobre a tua posição e a minha posição. Fique, até que. E aí nós temos a outra quarta-feira que foi sobre o poder. O poder é real. Nós temos que ser poderosos, e o poder já existe. O poder já está disponível. Fala para o teu irmão do lado: o poder do Espírito Santo está disponível. Mas volta a pergunta: por que o poder de Deus está disponível e nós quase não temos usado o poder? Nem mesmo para orar por uma gripe. Nós vimos isso, a pergunta volta:
Porque a maioria dos crentes são tão longe ou distantes desse poder. Ou é porque não ficaram, e se não ficaram em Jerusalém ou na posição, não recebem o poder, porque o Espírito Santo desceu em Jerusalém, representando o lugar onde Deus quer que você esteja. Se saiu da posição, se Deus marca o encontro com você ali na Vila Luzita, não adianta você vir para o Jardim Guarará, porque Ele quer encontrar com você na Vila Luzita. Então, eu estou falando por parábola. Então, se Ele quer você com uma determinada posição, se você está em outra, não espere que o poder venha. Então, essa é uma das respostas. Mas a outra é que nós simplesmente não entendemos, não cremos. Porque o poder está disponível para todos nós. Tanto é assim que nós estamos em 7 quartas-feiras para buscar um avivamento. E o avivamento fala de poder. Então, primeiro, ficar na posição. Segundo, o poder está disponível. Mas a resposta ainda paira no ar. Por quê? Esse poder que está disponível não é usado, não é manifestado, não acontece. Até crianças que são mais propensas a crer, algumas crianças já não estão mais crendo. E o texto diz que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Então hoje nós temos que engatar esses 2 pontos na terceira quarta-feira do avivamento com um texto que eu particularmente amo, esse texto, Efésios capítulo 1, do versículo 18 ao 19, que é para mim de suma importância, primordial para a nossa história de vida, para o avivamento. Não existe avivamento sem esses, são 7 quartas-feiras, mas esse terceiro ponto é um passo, porque a posição ficar é uma decisão que tomamos. Poder é de Deus, já está disponível, mas ouçamos o que o Senhor tem para nos dizer nesse texto. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, para que saibais quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, para que saibais qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, para que saibamos tudo segundo a operação da força do seu poder. Então, é até o 19 mesmo. Efésios 1, de 18 a 19. 18 e 19. Mas vamos ler o 20 também. Pode colocar o 20 aí. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Hoje o terceiro ponto para o avivamento é revelação, entendimento, olhos abertos. Na verdade, esse é o ponto principal. Por quê? Porque o poder já é de Deus. Agora a revelação nós temos que buscar. O entendimento nós temos que buscar. A revelação é algo tão importante que nós não podemos, de fato, subestimar esse ponto. Quando nós entendemos alguma coisa, quando vem o entendimento de alguma coisa, a nossa mente destrava, a nossa vida muda. Imagine uma pessoa vivendo escravo de Satanás a vida inteira. Aí ele passa ali na praça, tem um culto evangelístico acontecendo. Imagine, a pessoa passa a vida inteira escrava de Satanás. Ela passa numa praça ali e está uns irmãos cantando. E às vezes uma letra de um hino, entra dentro daquela pessoa e os olhos dela se abrem. Uma vida inteira de escravidão, em 1 minuto de uma música, muda a vida dela. Isso aconteceu com Narciso Lemos de Almeida, um ex-cangaceiro de um bando que competia com o bando de Lampião. Narciso Lemos de Almeida, que havia matado muita gente, era cangaceiro. Ele estava aqui em São Paulo e ele passou, e estava passando um culto numa praça e as pessoas estavam cantando: ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que
meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aquela parte, ó, com cegueira, é que a pessoa não enxerga, ela é cega. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Ele foi para casa, e aquela letra daquele hino não deixava ele dormir. Ó, com cego andei, perdido vaguei, e depois vinha, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. E aquilo lá, ele voltou naquele dia, naquele lugar, encontrou aquele mesmo grupo e ele se converteu ao Senhor. A conversão dele foi tão tremenda que ele se entregou, era na época de Getúlio Vargas, ele se entregou à polícia. Ele se entregou, ninguém sabia quem ele era um cangaceiro lá das Brenhas do Nordeste. Ele foi preso, porque ele se entregou. Ele disse, ó, matei muita gente no cangaço. Mas Deus foi tão poderoso na vida do Narciso Lemos de Almeida, que o ex-presidente Getúlio Vargas deu um conduto, um salvo-conduto, aquela graça, o perdão que eles dão. E ele se tornou um missionário, principalmente no interior de São Paulo, por causa de uma letra de um hino. Então, hoje, nessa quarta-feira, nós vamos ter que pensar sobre revelação, sobre os olhos abrirem, sobre entendimento, porque o poder já está aí, mas o poder depende da revelação, o poder depende de eu entender, porque senão eu fico aqui, ó, por exemplo, eu estou doente a vida inteira, e eu leio Isaías 53 a vida inteira, mas nunca foi revelado esse texto para mim, ele não é revelado para mim, eu leio, mas eu sou cego, porque esse texto diz, verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas dores, todos nós temos dores aqui, mas a gente continua com elas, e só o Doril resolve, porque a gente não entendeu, não tem revelação de Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas enfermidades fala de problemas da alma, porque enfermidades são coisas que nós carregamos com ela, enfermidades na psique, na alma, aquelas ansiedades, aquelas frustrações, não entendemos por quê, as coisas, e nós lemos o texto, mas ainda não foi revelado, o poder está ali, o poder de Deus está ali, mas não foi revelado a mim. Ele tomou também nossas transgressões, fala da parte do Espírito. Muitos crentes continuam com espíritos presos, aprisionados, porque não lhes foi revelado. E nós vamos voltar a esse texto de Efésios 1, 18, 19, mas vamos entender o que o diabo faz. Nós estamos buscando novamente, segundo aos Coríntios 4, 4, fala o que Satanás faz. Ele é chamado Deus deste século, e ele tem um propósito de vida. Satanás tem um propósito, dá uma olhadinha aqui no propósito. No 3, todo mundo lê, por favor. 1, 2, 3. Dá uma olhadinha na obra principal de Satanás, cegar entendimento. Não está dizendo aí, o Deus deste século impediu que você buscasse poder. Não. Porque nós buscamos poder. Deus, eu quero poder, eu quero orar pelos enfermos, eles serem curados. Pai, a gente busca poder e o diabo não está impedindo, que você pode fazer essa oração à vontade. Mas está dizendo que ele cegou, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. A gente lê, não crê, e aí ele cega. Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quero só perguntar para a igreja, para quem Paulo escreveu essa carta? Para o mundo ou para uma igreja? Ele está falando que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos dentro da igreja. Nós passamos a vida inteira na igreja, culto após culto, esperando só a volta de Jesus para a gente ter algum alívio na vida, porque aqui nós só temos problemas e mais problemas e mais problemas. Errado. O mesmo Paulo que escreveu essa carta, ele disse também nessa mesma carta, ele disse que o crente irá de glória em glória e de vitória em vitória. Você conhece algum crente assim? O crente vai de glória em glória, vitória em vitória.
Você conhece algum crente assim? Ou todos os crentes, todos os crentes que nós conhecemos, eles vão de derrota em derrota, dá um passo para frente, dois para trás. Hoje está animado, hoje eu estou animado no culto, hoje eu danço no culto, no outro dia parece estar no inferno. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, o Deus deste século chegou ao entendimento de quem? Dos incrédulos. Aí você não, incrédulo é o pessoal do mundo. Eu não sou incrédulo. Eu vou mostrar para você que nós estamos errados quando pensamos isso. Os incrédulos da igreja. Os incrédulos da igreja que se encontram em Corinto. Onde é que está escrito que crente pode ser incrédulo? Nosso nome não é crente? Crente é aquele que crê. Como é que um crente pode ser incrédulo? Hebreus fala assim, no capítulo 11, que fala sobre fé. Porque é necessário... Não? Mas pode repetir também. Em Hebreus, capítulo 11, que fala sobre fé, fala assim, o versículo 6, como que é que fala em versículo 6 mesmo? De Hebreus 11? Vamos ler lá? Sem fé... Dá uma olhadinha, presta atenção nesse texto. Não parece uma contradição? Sem fé é impossível agradar a Deus, agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, quem é que se aproxima de Deus? Nós, os crentes. Agora veja os crentes incrédulos. A gente se aproxima de Deus, vem para o culto quarto, vem para o culto domingo, vem para o culto... A gente se aproxima de Deus, só que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Como é possível, eu me pergunto, eu orei essa semana no grupo, como é possível eu me aproximar de Deus e não crer que Ele existe? Possível. Por quê? Porque a gente vive como se Ele não existisse. A gente sai do culto. Eu já disse, queridos, os médicos, eles tratam da parte física, não é pecado ir ao médico, não falo contra médicos, médicos são gente boa, espero que todos eles sejam. Mas eles tratam da parte física. Mas e as doenças que vêm da parte espiritual, os demônios, que eles colocam muitas. E as doenças que tratam da alma? Você fica 10 anos no psicólogo, depois ele passa para o psiquiatra para passar remédio para você, você não é curado, mas mesmo assim se submete. Não tem alguma coisa que está faltando na sua fé, na minha fé? E se falar para uma pessoa que está com vontade de morrer, depressão, que tem demônio na jogada, ela já fica com raiva desse pastor que fala isso. Por isso eu deixo muita gente com raiva de mim, porque eu não posso fazer nada, eu vou falar, continuar falando. Porque se a pessoa entender, expulsar aquele demônio, a pessoa vai ser curada. Porque, olha, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Como é que eu me aproximo de alguém e não creio que Ele existe? Quando está falando ali, eu me aproximo dEle, eu falo em Deus, mas eu não estou crendo de fato que Ele existe. Que uma oração que eu posso fazer pode trazer uma cura. Que eu posso orar por qualquer enfermo e ele ser curado. Que eu posso mandar um monte sair e se plantar no mar e ele vai acontecer. Mas nós fomos criados numa igreja em que a Bíblia é só uma teoria. Que os pastores desfilam suas teologias aqui, eles fingem que ensinam qualquer coisa e as pessoas aprendem que aprendem outra coisa. Mas cada um vive a sua vida completamente natural. O poder está disponível, mas ele não está manifestado nas nossas vidas. Vez por outra, nós temos algum vislumbre do poder. Eu já vivi muitos momentos de poder. Até bater motor de carro, já vi. Com meu dedo, o cara apontou a arma, eu apontei meu dedo. Dia 15 de novembro de 1994. O cara armado, eu estava na carroceria do carro. Os caras armados, minha irmã dirigindo, carro, cabine simples, dirigindo ali F1000. O carro de trás armado, na Serra do Tará, perto de Arco Verde, Pernambuco, 15 de novembro de 94, mais ou menos 6 horas da tarde, 5h30. O cara aponta a arma e eu aponto meu dedo. E eu faço oração e o motor do carro bate. Isso é poder.
Mas eu não posso viver só de contar essa história. Ela é real para mim. Toda vez que eu volto, já voltei várias vezes naquele lugar, e eu louvo a Deus. Foi, né? O marido não morreu, né? Mas é preciso que nós entendamos que o poder está disponível, mas o poder disponível depende de entendimento. Eu preciso saber que Deus é galardoador. O que é galardoador? Deus me ama. O pessoal chega na igreja, só parece que é um Deus que sempre vai tirar de você. Querido, se Jesus quisesse te acusar, se Deus quisesse te acusar, Ele já tinha acabado com a farra lá no Éden. O Adão pecou, mas Ele quis salvar. Então a pessoa fica na acusação porque quer. Porque Jesus veio, o acusador é o diabo, o Espírito Santo repreende, o Pai repreende a quem ama. É diferente, Ele veio nos limpar. Ah, não, mas eu não sirvo para ser crente. Eu pequei demais no passado. Querido, quem foi que não pecou? Aí nós achamos que, não, eu não mereço nada não, eu vou ficar nessa vidinha porque eu não mereço. Eu não mereço que Deus me abençoe, porque eu já aprontei demais, eu não mereço que Deus me abençoe. Querido, é assim. Aí você comete um erro com a esposa diz, tá bom, eu te perdoo, mas eu não quero mais nada com você. Somos estranhos dentro da casa. Muita gente faz isso com Deus, então não tem avivamento isso. Por quê? Porque ela não crê que realmente Deus existe. É preciso que quando nós fizermos uma oração, nós creamos que há poder naquela palavra. Quer ver? Vamos ler, depois a gente volta para Efésios, que é o texto básico de hoje. Marcos 11, 23 e 24. Veja esse texto como é tremendo. O Deus do século cegou. Revelação é a coisa mais importante da nossa vida. Olha o que Jesus fala, porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-la-eis. Esse entendimento, essa revelação, inclusive a revelação da fé, é tão importante que a gente não imagina. A nossa vida daria uma mudança completa. Os crentes que testaram isso, dizer, Deus, eu vou testar te obedecer, eu vou testar crer, eu vou testar receber a revelação. Porque está escrito. Quando eu recebi a revelação de Isaías 54, 17, foi num momento difícil. Isaías 54, 17, é uma palavra, mas está lá escrito, mas quando eu recebi aquela revelação, coloca aí o texto. São muitas coisas de poder. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. Ferramenta aqui é a arma. Toda arma contra ti, ou nenhuma, prosperará. Prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Agora você vê a diferença dos crentes. Eles morrem qualquer arma que estiver perto deles. Quando veio essa revelação para mim, veio quando eu disse para o ladrão armado, os demônios que estão em vocês eu amarro em nome de Jesus. Chegando 1h pouca da manhã em casa, 3 bandidos. E eles ficaram parados como estátuas. Porque o Espírito Santo me lembrou Isaías 54, 17. Ou nós vamos crer como revelação, ou joga fora. A Bíblia não é um livro qualquer. Ou é, ou não é. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Aí a pessoa, sabe quem está falando mal de você? É, fulano, aí começa aquela história, todo mundo, fulano te odeia, hein? Fulano, aí você fica mal. Chega no culto, não vou nem para o culto hoje, porque fulano está falando mal de mim. Deixa o Espírito Santo te revelar, Isaías 54, 17. Toda palavra de juízo contra ti, tu a condenarás. Não vai prevalecer contra ti, mas é preciso que eu tenha revelação. O que é revelação? É a palavra rema, porque a palavra rema, no grego, é palavra revelada. É a palavra que sai do papel para ser verdadeira em minha vida. Estamos buscando avivamento, então podemos estar ano após ano, culto após culto, na igreja, nos cultos,
cantando músicas que a gente não crê, lendo Bíblia que a gente não crê, orando que a gente não crê. É possível. Por quê? Porque não tem revelação, não tem rema. Você lê quantas vezes nós já lemos em Isaías 53, que Jesus levou todas as enfermidades, dores e transgressões, problemas do corpo, da alma e do espírito. Eu estou insistindo com isso porque eu sei que o diabo está adoecendo cada vez mais esse mundo. E não importa se você tem convênio bom ou não, as pessoas estão morrendo com doenças novas a cada dia que aparecem, porque a Bíblia diz que as pestes viriam em todo lugar no final dos tempos. A Bíblia diz que o homem fica de mãos atadas, porque se essas pestes vêm, os demônios estão atuando por trás das doenças. Aquele médico, por melhor intencionado que ele seja, ele não tem capacidade de te curar. Fora que o mundo jaz no maligno, por trás dos remédios que eles vão receitar, estão laboratórios que enriquecem com aquele remédio, que tiram o sintoma do negócio, mas acaba com o teu rim, acaba com o teu fígado, acaba com os teus ossos, acaba com o teu sangue, destrói os teus hormônios. Mas você diz, não, mas Isaías 53, eu sei lá do que a gente crê quando lê isso. Desculpe o isso, é só ironizando aqui, porque é isso para a maioria de nós. Vou repetir, não sou contra médico, eu tenho que tratá-los como parceiros. Mas eu sei que eles têm um limite físico. Mas uma grande parte das doenças é colocada por demônios, e eles não têm esse poder, essa capacidade de cura. E se o problema é o diabo falando vozes, querido, quando é que um remédio químico vai fazer calar uma voz na tua mente dizendo para você se matar? Só se você dormir o dia todo. Aí a criança está ouvindo vozes, ó, se não bater no colega lá, eu vou matar seu pai. Querido, e você não acredita que existem demônios? Não acredita em Isaías 54, 17? O menino está vendo um negócio lá no quarto, você está vendo besteira, aí vou levar uma surra, menino. Ele está vendo, você que é incrédulo não está vendo, mas ele está vendo. O vulto que está aparecendo, o negócio que está por trás do guarda-roupa. Por que não ensina para ele sobre Jesus? Avivamento é revelação. Vem cá, filho, olha, eu não estou vendo, papai não está vendo não, mas eu sei que você viu. Vamos mandar embora, porque ó, Jesus é poderoso. Uma pessoa me contou hoje, que é de outra igreja. Ela me contou hoje de manhã, que uma senhora estava muito feliz, porque ela orou muito, e Deus abençoou com uma casa, ela comprou a casa, está pagando, toda feliz na casa dela, aqui em Santo André. Aí disse que veio um grupo daqueles profetas, da profetada, e uma grande parte por isso que você tem que não desprezar profecias, mas você tem que examinar na palavra se aquilo é de verdade. E aí chegou, ela deixou entrar, disse, tem demônio na sua casa, e lançou um encantamento na mulher. A mulher que estava tão feliz na casa dela, a pessoa disse, tem demônio na casa dela, agora ela não quer, está dormindo na casa da filha, não quer mais entrar na casa dela, e disse, eu vou doar minha casa, porque Deus me falou para eu doar. Deve ser para aqueles que falaram a profecia, né? É capaz de doar para os que falaram que tinha demônio, né? Eu disse para o pastor que estava me falando, por que você não falou para ela, é só demônio, vamos mandar embora. Mas os crentes não sabem mais nem que a gente expulsa demônio. Aí esse camarada vem e fala que na casa tem demônio, por que não falou então, tem demônio, nós vamos expulsar? Porque o diabo tem cegado o entendimento dos incrédulos, os crentes não acreditam mais que existem demônios. Mas eles são tão reais como essa parede que está ali atrás de você, aqui na sua frente, e atrás de mim, e do lado, cadeira que você senta. O Deus deste século, Satanás, ele tem cegado o entendimento das pessoas. A pessoa está sendo destruída aqui, tudo na vida dela, financeiro, familiar, está acabando com tudo. Você fala de Jesus, ela não ouve, ela não crê, ela está acabando com a vida dela, mas não quer. Agora isso não pode acontecer conosco, por isso estamos buscando avivamento. Agora então, vamos voltar para o texto. Esse texto lindo de Efésios 1, 18 e 19. Essa é a oração que nós precisamos fazer.
A terceira quarta-feira é essa oração aqui. Iluminados os olhos do vosso entendimento. Primeira parte da oração. Iluminar é esclarecer, porque o negócio escuro é ruim demais. Aí vou ler, tiver escuro, letrinha pequena, aí tem que, às vezes acendo até a lanterna do celular. Você está falando de poder e... Nós vamos precisar agora falar de coisas espirituais. Às vezes nós não entendemos porque Deus cura uns e outros não. E eu já contei essa história para vocês, que a história foi contada por T.L. Osborne, lá na Índia. Deus falou com ele: hoje eu vou curar os cegos. Pode trazer os cegos aqui, que hoje à noite vai ter cura de cegos. Vieram 25 cegos. E Deus falou: eu vou curar os cegos que vierem. Ele disse: então Deus vai curar os 25, porque Deus falou. Lá na Índia, 24 foram curados, e um não foi curado. E ele foi insistir, porque Deus só falou que ia curar. Os 24 que foram curados, nenhum era crente. Eram todos hinduístas. E eles acreditaram e foram curados. O 25º, o homem que não foi curado, era um crente. Porque na mente dele, ele era cego. Ele diz: não, Deus que me fez cego para poder ganhar os cegos para Jesus, eu tenho que ter esse convívio, eu tenho que ter esse convívio com a comunidade dos cegos. O único que não foi curado foi porque acreditava numa mentira. E continuou cego. E os outros não sabiam nem quem era Deus, mas naquele momento ouviram falar de Jesus, creram e foram curados. Isso significa olhos no entendimento. Nessa busca do avivamento, nós temos que dizer: Deus, eu vou ler um texto aqui, e eu peço que o Senhor ilumine os olhos do meu entendimento. Todo o texto que eu ler, ilumine os olhos do meu entendimento, Senhor. Pode ser um texto pequeno, pode ser um texto dizendo, vai lá e fala para o monte. Senhor, eu não entendo, o que é esse monte? Senhor, abre os olhos do meu entendimento. Pode ser um texto como: nenhuma arma forjada prosperará contra ti. Senhor, que arma é essa? Às vezes armas ocultas. Às vezes lá no teu trabalho, tem pessoas lançando armas espirituais do mal, indo lá na feitiçaria para lutar contra você. E você assim, fica como que dormindo. E o diabo tem poder até de descer fogo do céu, principalmente para crentes que não buscam o poder. Senhor, abre os olhos do meu entendimento para eu saber isso, porque a revelação que vai operar, fazer a fé operante, ela vem com a revelação, os olhos do entendimento. Os olhos do entendimento. O que é isso? Olhos do entendimento é uma figura de linguagem, porque o Espírito de entendimento, o Espírito Santo, ele vai dar esse entendimento que é o mesmo que compreensão. Eu vou começar a compreender. Por exemplo, eu vou começar a compreender o que é físico, nas enfermidades em que um médico, o homem, vai atuar, um psicólogo, o homem, vai atuar, e o que é espiritual. O Senhor abre os olhos do meu entendimento. Eu não preciso toda hora achar que eu não posso ir ao oculista, ou que eu não posso ir ao pediatra, ou ao ortopedista. Não, Senhor, eu quero que o Senhor me entenda, e isso não vai ser falta de fé. Eu só quero que o Senhor abra os olhos do meu entendimento, porque Deus cura usando os homens, o físico também, porque tem coisas só físicas. Foi lá jogar a bola, quebrou a perna, é físico. Deus pode ir lá, restaurar tudo de uma vez? Claro, Ele pode, todas as coisas, Ele é Deus. Mas geralmente você vai para o ortopedista, lá na UPA, lá na Santa Casa, ele vai engessar o negócio. Você não vai sair daqui com culpa, porque eu não estou querendo lançar culpa em você. Eu só estou dizendo que o poder de Deus vem por meio da revelação. O poder já está disponível, mas ele vem pela revelação. E se eu sair daqui, se nós sairmos daqui dizendo: Deus, eu quero a revelação do Senhor. A revelação não vem de mim, queridos. Tem crente que fica igual na missa, esperando o padre rezar o texto. Não é assim. O crente não depende de pastor para ele entender a revelação, ele depende do Espírito Santo. O pastor é um facilitador. Nós somos uns pais espirituais que a gente vai ajudar um pouco. Mas se você não buscar, de nada adianta. Eu não posso buscar por você, porque se nem Deus pode buscar por mim.
Eu tenho que buscar. Deus não vai buscar por mim. Ou eu busco, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Não adianta terceirizar. Não adianta um marido dizer, minha mulher tem muita fé, então eu confio na fé que ela tem. Não vai servir. Não adianta o filho dizer, minha mãe e meu pai são muito fervorosos, muito crentes. Quem já ouviu falar de Jó? Quem já ouviu falar de Jó aqui? Ele conseguiu salvar os 10 filhos dele? Morreram todos na mão do diabo. 10 filhos morreram todos na mão do diabo. E não era falta de oração, nem de adoração a Deus, que ele era o homem mais crente da terra. Sabe o que significa isso? Que ninguém pode salvar o outro. Você não pode salvar seu marido, sua mulher, seu filho. A salvação é individual. Você pode orar. Jó orou. Orar do jeito certo. Mas é preciso que os nossos olhos do entendimento sejam iluminados. Porque o diabo é o das trevas, da escuridão. Ele vai tentar apagar a luz. Segundo aos Coríntios 4:4, que nós já vimos. Ele vai tentar apagar a luz. Quando ele ilumina os olhos do entendimento, Deus, essa oração, o que vai acontecer? Nós vamos saber. Agora nós vamos entender. Agora é mais do que compreensão. Agora nós vamos saber, nós vamos conhecer. O que nós vamos conhecer? Primeiro, a esperança da nossa vocação. Para nós termos o poder de Deus, o avivamento, precisamos saber qual é a esperança da nossa vocação. O que é vocação? Chamado. Para que você foi chamado? O que Deus espera? A esperança é de esperar. O que Deus espera quando Ele te chama? Ele espera que você atenda. Qual é a esperança da vocação? Que você atenda a sua vocação, o seu chamado. Que Deus diga, filho, seja marido de uma só mulher, e você vai ser a partir até... pode ter tentação, pode vir a Miss Universo na sua frente, cai, sai para lá, capeta. Porque a esperança da nossa vocação é o que Deus espera quando Ele me chama. O que Deus espera de um filho, ele se converte quando é criança. E na escola vão ensinar que ele pode escolher ser menino, menina, independente do ser biológico que Deus fez. E ele diz, não, eu sei o chamado da minha vocação, Deus me chamou, e Ele já me fez homem, desde a barriga da minha mãe, então eu sou homem. Vai passar na escola no Fundamental 1, no Fundamental 2, no médio, na faculdade, ele vai continuar sendo homem, ele não vai virar mulher, porque o professor vai mandar ele virar mulher, porque o professor disse que isso é coisa de igreja, que fica com preconceito. Não, é coisa de Deus mesmo, Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. Mas por que ele não vai? Porque ele vai ter revelação, ele vai ter os olhos do entendimento iluminados, e ele vai saber qual é a esperança da vocação. A esperança é a esperança de Deus, porque Deus é o Deus de toda a esperança. Ele está esperando o que quando Ele nos chama? Que nós atendamos. Ele está esperando de você, mulher, o quê? Ele está esperando que você seja uma mulher sábia. Ele está esperando de você o que, homem? O que é que Deus espera quando chamou o Anderson? Tem que ser iluminado para você saber o que é que Deus espera de mim quando Ele me chamou. Bom, Ele espera que eu seja um grande homem de Deus. O que é que Ele espera de nós, enquanto maridos? Ele espera que a gente seja marido, como Jesus. Essa é a esperança da vocação. E essa revelação vai me dando poder. O que é que o Senhor espera de crianças, meninos? Vocês que são crianças. Ele espera que vocês sejam crianças, cheias do poder de Deus, que amem a Bíblia, a palavra de Deus. Essa é a esperança, mais do que o celular. Eu li a Bíblia desde pequeno, aprendi a ler com 6 anos. Graças a Deus, no meu tempo não tinha celular. Não tinha internet para me atrapalhar a vida. Então eu li a Bíblia. E a Bíblia mudou a minha vida. Qual a esperança da vocação? Isso vai mudar a nossa história. Jogo, até hoje eu não sei nem para onde vai aquilo. Se eu tentaram brincar, eu tentei brincar lá na Romênia, com o negócio lá do futebolzinho que estava lá, mas nem gol contra eu consigo fazer. Eu tento fazer um gol contra, mas nem esse eu sei fazer. O negócio enrola tudo, não sei.
E não estou com vontade de saber, e nunca vou saber, porque realmente eu não tenho talento para o negócio. Não que seja pecado você brincar do negócio, mas quando você se vicia, e deixa seu filho se viciar 2 horas, passa 2 horas lendo a Bíblia, pede para o seu filho ler 2 horas de Bíblia para ver se ele lê. Agora 2 horas de jogo, lê, joga. Qual a esperança da vocação quando Deus chama você, Lourenço? Qual a esperança de Deus? Espera que você seja uma criança cheia do Espírito Santo. Que as crianças podem ser cheias do Espírito Santo. Que não vai para a festinha da escola, não é só porque a mãe não quer, é porque o Espírito Santo já falou, não, eu não vou. Páscoa não é coelho, não tem negócio de coelho não, Páscoa é Jesus, então não vou. Não é porque a mãe falou só, agora é porque você entendeu. Essa é a esperança que Deus tem, essa é a revelação começa com a esperança da vocação. Segundo, os olhos são iluminados do entendimento para que a gente saiba, segundo lugar, quais as riquezas da glória da minha herança em toda a minha comunidade de santos. Olha como é lindo isso aqui, as riquezas da glória da herança. Se a gente entender esse negócio, quais as riquezas da glória da herança? Isso envolve tanta coisa. Riquezas da glória da herança. Nós nos acostumamos com escravidão. Não sabemos que nós temos que ter, que existe riquezas da glória da herança. Nós achamos que vamos ficar lá aceitando o que os políticos do Brasil, da Venezuela e de outros lugares falam, separando ricos, pobres, pretos, brancos. Isso é coisa do diabo, queridos. Primeiro, cor de pele, foi Deus que fez. Tem preto, tem branco, tem amarelo, asiático, aqueles mais amarelo. Cor de pele, não muda nada, o sangue é vermelho de todo mundo lá dentro. Os órgãos são tudo do mesmo jeito, da mesma cor. Isso é só textura. Não muda nada a vida de ninguém. O diabo colocou esse negócio aí. Aí tem crente aceitando que eu sou inferior, porque eu sou preto, vou pegar a cota lá, vou não sei o que. Nada a ver. O negócio tem nada a ver com nada. Isso aí é uma loucura que o mundo aceita essas coisas. Até mencionar isso eu fico com raiva disso. E aí eu fico brincando para ver se a gente se desvencilha das coisas, porque é tudo a mesma coisa. Vê lá o sangue, se é vermelho de todo mundo. Vê lá os órgãos internos, para ver se tem alguma diferença do rim, do fígado, é tudo a mesma cor. É só textura. É só a diversidade que Deus fez, porque Deus é muito criativo. Ele faz só a melanina, só faz a cor. Não tem nada a ver com nada. Aí tem crente se achando inferior. Não sabe a riqueza da glória da herança que ele tem nos santos. Aí fica achando, isso aqui não é para mim, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não consigo, isso aqui eu não sei. Ele não sabe a riqueza da glória da herança. Esse negócio aí de ter dinheiro é só para o rico, rico é tudo orgulhoso. Querido, você é rico. Todo crente devia ter muito dinheiro. Primeiro que o crente, vamos pegar um homem crente não gasta dinheiro com pinga, com cachaça, com vício nenhum. Não gasta dinheiro com mulher além da sua. Porque mulher dá gasto, né? Mas um monte de mulher. O dinheiro dele é com a esposa dele. Para fazer um cabelo diferente, tudo, né? Então, ele não gasta dinheiro com mulher fora. Aí não vai dar dinheiro com remédio, porque as coisas lá fora que o povo faz, dá doença. Aí ele vai. Aí não gasta dinheiro com mulher lá fora, não gasta dinheiro com vício. Não gasta... Aí começa a render o dinheiro do homem. Ele ainda santifica o dinheiro. Porque ele pega e santifica as riquezas da glória da herança. Aí não, aí a gente já ensina os meninos a ficarem achando, eu sou desse bairro, esse bairro aqui, pobre. Queridos, eu admiro quando alguém de um bairro, de uma cidade que o povo chama, aí que fala mal, aí que eu admiro quando alguém se levanta naquele lugar. Como eu falei aqui da piloto de Mauá, piloto nascida em Mauá, a piloto do maior avião comercial do mundo, aquele de 3 andares, que leva acho que quase 500 passageiros, é uma piloto de Mauá. Uma brasileira de Mauá, que pilota o maior avião do mundo. Está vendo? Agora imagina um crente que tem todo o poder de Deus, os olhos iluminados, ele sabe qual a riqueza da glória da herança. Por isso que eu cito a Chiquinha. Vou citar de novo.
Vou citar de novo para os intercessores aqui. Fomos fazer o congresso lá em Pernambuco, salvo aqueles que realmente não podiam ir. Por causa de trabalho ou alguma coisa. Mas aí cada um sabe de si, eu não posso julgar que eu não sou juiz. Mas quem podia ir e pensou, não vou porque é muito caro. Não entende qual a riqueza da glória da herança. Acho que quem disse eu vou. Foi, voltou e está aqui. Vivendo e achando bom. E agora ela ficou um pouquinho mais pobre depois que foi lá, não foi? Não foi, Chiquinho? Quando você foi para Pernambuco, você ficou um pouco mais pobre, porque gastou muito dinheiro lá, né? Está vendo? Aí o crente diz, pega a mentalidade do crente nordestino. Eu já falei que não tem crente do Nordeste, nem crente do Sudeste, tem crente do céu. Agora pega ainda o crente que ainda é do Nordeste. Eu de avião, quem sou eu? Eu vou de ônibus, ainda vai no ônibus? Clandestino ali do Brás, do Largo da Concórdia. Aquele lá que quebra mais do que o cara fica. Era 3 dias a viagem, gasta 6. Leva marmita. Por quê? Não entende qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Quem sou eu para fazer tal faculdade? Nunca que eu vou conseguir. Não entende que você tem a mente de Cristo. Deus te chamou para ser médico. Não é pecado ser médico. Eu só cito aqui que é parte física. E que a gente ajuda de alguma forma. Porque a gente ajuda muito mais, porque a nossa parte é maior. Agora o crente, não, eu, Santo André, periferia, nunca vou passar numa medicina. Você é crente e não sabe qual a riqueza da glória da sua herança. Claro que você pode. A Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo. Olha quanta coisa eu estou falando aqui. Falando para nós crentes, por isso que eu estou provando que, quando Paulo fala aos Coríntios que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos da igreja. Não está falando dos incrédulos que não creram em Jesus para ir para o inferno. Ele está falando dos incrédulos da igreja. Não, isso aqui não é para mim. Isso aqui eu não consigo. Isso aqui eu não posso. Isso aqui eu não sei. Então, o avivamento vem da revelação. E eu acho lindo isso. Volta lá para o 2 Coríntios 4:4. Os meninos são fiados hoje. O texto agora de Efésios. Olha, os olhos do nosso entendimento são iluminados para sabermos a esperança da vocação que Deus espera quando nos chama e as riquezas da glória da herança que eu tenho nos santos. Agora o 19. Veja isso aqui na nossa vida, para nós termos o avivamento. E para nós sabermos, os olhos do nosso entendimento são iluminados, para nós sabermos qual é a sobre-excelente grandeza do seu poder. Do seu poder? Sobre nós. Não é o poder de Deus lá no céu. É o poder, a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós. É Jesus em mim. Eu disse, Daniel, vai lá. Falei para Daniel, vai lá e diz amém na minha oração lá da Ayla. Porque eu senti no meu espírito que era ataque do diabo. Sai para lá, ataque Satanás. Ah, mas Satanás ataca cachorro também? É que ataca, cachorro, gato. Seu bichinho de estimação. Ele ataca pessoas. Enfermidades que vêm do diabo. Quando os olhos do meu entendimento são abertos, são iluminados, eu entendo qual é a sobre-excelente grandeza do poder sobre mim. Aí ficamos nós crentes, Brande, aprendendo, não, o crente não é nada, o poder é de Deus. Não, o poder é de Deus, mas ele está colocando o poder sobre mim. Cristo em mim. Ah, não, quem sou eu? Eu não sou ninguém, Senhor, eu não sou nada. A gente gosta dessas musiquinhas que a gente fala que a gente não é nada. No contexto certo, tudo bem, de humildade, de você ser humilde. Mas o Jesus que disse, eu sou manso e humilde de coração, disse, eu tenho todo o poder no céu e na terra. Eu sou o Filho de Deus. Eu não faço nada sem ouvir meu Pai. Qual é mais fácil? Falar, perdoados são os seus pecados, ou levanta, toma a tua cama e anda? Esse poder de Deus está sobre nós. Então eu posso. Por isso que eu brinco, quando me falam, estou com dor de cabeça, aí eu falo, para quê? Para que você está com essa dor de cabeça? Vocês sabem que eu falo isso, né? Dor de cabeça, sai em nome de Jesus. Para que você está com isso? Porque isso essa é a revelação. Para mim é o ponto primordial
primordial, crucial no avivamento, é a revelação. São os olhos do entendimento iluminados. Porque o poder já está aí, a posição eu já tomei, pronto, tá bom, eu fiquei. Tu ficou na posição, não me desviei. Eu estou na posição. O poder está disponível, mas se eu não tenho revelação, não acontecerá. Olha, se eu souber a riqueza da glória da herança, e se eu souber a sobreexcelente grandeza do poder sobre mim, vai ser tudo diferente lá no trabalho, Ricardo. Em casa, na criação dos filhos. Não, vou orar, vai tremer, esses meninos aí não tem, vão servir Jesus, porque eu vou, a minha oração vai ser fogo do céu ali sobre eles. A sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Agora tem um detalhe, os que cremos. Segundo, os que cremos de Marcos 11, né? 23, 24. Os que cremos segundo a operação da força do seu poder. A operação da força do seu poder sobre nós. O avivamento vem, querida igreja, disso. Se eu pudesse, eu colocaria isso dentro da nossa cabeça, assim, física, botasse assim. Mas eu sei que o Espírito Santo quer que nós simplesmente digamos: Senhor, eu quero essa revelação. Porque essa é uma oração de Paulo para os crentes de Éfeso. E eu volto a perguntar: por que não tem acontecido as coisas ainda mais? Na tua própria vida, na tua família, você olha para a sua conta, aí você fala igual a gente lá do Nordeste. Não vai dar não esse mês. Esse mês não dá não, o pastor tanto fala que Deus vai me abençoar, cadê que Deus tem me abençoado? No mês passado entreguei o dízimo, cadê agora? Esse mês piorou. Você não entendeu nada. Rema não. Você chegou aqui e jogou numa loteria evangélica. Eu vou jogar lá e vamos ver se dá certo. O negócio não é assim que funciona. É por fé. Por fé você olhar para a sua conta e dizer: Deus, que maravilha, hein? Esse mês veio metade do que vinha. Glória ao teu nome, Senhor. Agora o poder do Senhor vai ser maior, porque o Senhor não deixa nenhum filho teu envergonhado. Então eu vou pagar todas as contas, que esse pouquinho aqui, agora que vai ser bom. Olha a diferença. Sobre a excelente grandeza do poder que opera em mim. Aí diz que a professora, uma professora de escola, isso é histórias que contam, né? Querendo zombar dos crentes que tinham ali, tinha um menino muito crente, criança, 10, 11 anos. E disse: esse negócio da Bíblia é um mito. Negócio de mar vermelho abriu, coisa nenhuma. Porque uma vez a cada ano acontecia lá no mar vermelho, que a maré baixava e ficava em 2 palmos d'água. Aquilo lá foi um fenômeno da natureza, ficaram em 2 palminhos d'água. E o povo passou. Esse negócio de Deus abrir, isso não existe, abrir o mar. E aí um menino de 11 anos levantou a mão e disse: professora, pois não, você entendeu? Entendi, mas agora é que eu sou mais crente, professora. Como assim? Porque a senhora está dizendo que o milagre ainda foi maior. Porque o exército de Faraó se afogar em 2 palmos d'água, todo aquele povo com aquelas carruagens, aí que agora que o milagre está grande. Agora é que eu creio mesmo no Senhor. E essa professora continua e diz: mas a Bíblia é cheia de mito, menino. Você vê baleia, a estrutura de uma baleia não cabe um homem, não dá, por causa da ossada, não sei o que lá. E o menino disse: professora, se a Bíblia dissesse que Jonas tinha engolido uma baleia, eu acreditava, quanto mais o contrário. Que Jonas engoliu a baleia ficou 3 dias na barriga do Jonas. O menino era muita fé. A professora acabou com os argumentos dela. Tá bom, chega para lá. Esse é crente mesmo. Esse crê na palavra de Deus. Agora imagina a gente crendo em todos os detalhes da palavra. O poder vai começar. Comece com coisa pequena. Vamos começar com a dor de cabeça, orando por um enfermo. Daqui a pouco você vai orar por canceroso e o canceroso vai ser curado. Se você tem na família, tem caso de depressão, comece a orar por essas pessoas e declarar amor por elas. Dizer: Deus, como é que eu faço para ajudar? Deus vai iluminar os seus olhos de entendimento e você vai começar a saber como conversar, como falar.
Deus vai te levar a casos de rejeição, Deus vai te levar a casos de culpa, Deus vai te levar a casos de molestação da infância, e Deus vai ajudar você a ajudar a pessoa, porque Deus te deu uma sobre-excelente grandeza de um poder que opera em você. O avivamento não vem do culto, onde o pastor bota a mãozona pesada e você cai ali porque quer agradar o pastor. Eu vou cair para agradar o pastor que vai me derrubar aqui. Eu não caio. Se depender da força do camarada, não vou cair. Eu caio se Deus quiser que eu caia na unção. Ele pode até botar a mão na minha cabeça, mas tem que ser Deus. Agora, você acha que aquele culto do cair vai mudar a tua vida? Não, vai mudar a tua vida se você tiver revelação. E pode ter um culto onde todo mundo cai, sem precisar ninguém encostar em você. Onde todo mundo começa a falar em línguas e outros começam a interpretar. E eu creio em tudo isso, é o Pentecostes de Deus, nós estamos buscando o avivamento. Mas o poder de Deus vai quando você disser, você está doente aí, vem cá que eu vou orar por você. Garganta inflamada, já tomou Bezetacil? Não. Não é a primeira pergunta que um crente faz, não. Vem cá que eu vou orar por você. Bota a mão na garganta com a permissão da pessoa. E olha para a garganta e diz assim, garganta, você vai escutar a voz de Jesus agora, tá? Inflamação, você vai escutar a voz de Jesus agora, tá? Não é a voz da Bezetacil, não, é a voz do Senhor. Garganta inflamada. Inflamação sai. Garganta, seja curada. Em nome de Cristo Jesus. O que é que custa a gente começar a fazer isso? Custa alguma coisa, irmão? Só você crer. Custa você chegar a pegar seu salário, que está pequeno, porque o mundo inteiro está complicado, as coisas estão mais caras, a caristia é real. Custa você pegar o seu dinheiro, levantar para os céus e dizer, Deus, muito obrigado. Ao invés de reclamar, ficar com raiva da esposa, chegar com cara feia. Porque quer ver gente com cara feia quando recebe o salário. Porque o salário está pequeno demais. Agora quer ver crente com poder, alegre, quando ele recebe o salário, bem pouquinho. Levanta para o céu e diz, Deus, muito obrigado, porque o milagre vai ser grande esse mês, hein, Pai? O milagre vai ser poderoso. E vai começar a acontecer as coisas. Você faz o que tem que fazer, que é abençoar, entregar seus dízimos e ofertas, que é como a Bíblia ensina, para santificar, levanta aos céus. Para de ouvir o YouTube, dizer que não é para entregar, não, pai, se você ficar ouvindo o YouTube, você não vai ter revelação nenhuma do Espírito Santo. Você vai ter só pastor, pregador, sei lá, influencer te influenciando para o mal. Muitos deles cheios de demônios. Então, acho que era melhor sair para a Bíblia. E saber qual é a sobre-excelente grandeza do poder de Deus que opera em mim, porque eu creio, segundo a operação da força do seu poder. São palavras poderosas ali. Bem forte. Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Viverei sempre alegre neste mundo, trabalhando na seara do Senhor. Levarei Jesus Cristo aos pecadores, falarei do seu imenso amor. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Esse poder de Cristo Rei vem pelo Espírito Santo em nossas vidas. Vai mudar o teu semblante, vai mudar o teu jeito de ver as coisas, porque o apóstolo Paulo, nosso irmão, que está no céu com o Senhor, que combateu o bom combate, que venceu até a morte, o mal, como ele escreve lá em Romanos 8, ele disse, eu oro para que os olhos do seu entendimento sejam iluminados. Eu oro para que os olhos do entendimento de cada um aqui, dos que estão conosco pela internet, dos que ainda vão assistir depois, mesmo que seja muito tempo depois,
Eu oro para que os olhos do seu entendimento sejam abertos agora, em nome de Jesus. E toda a operação de cegueira do Deus deste século, eu cesso agora da tua vida em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu estou falando com poder e autoridade. Eu ordeno agora que a operação do Deus deste século, que cegou o seu entendimento, seja cessado agora. E a partir de agora os seus olhos, os olhos espirituais, os olhos do entendimento, sejam iluminados agora pelo poder do Espírito Santo. Que é a terceira fase do avivamento. Primeiro é ficar, a segunda é poder, mas o terceiro é a revelação. Eu oro por essa revelação agora. E quando você chegar em casa, ou através de sonhos, ou visões, a partir de hoje, todos aqui que creem, você recebe isso? Eu oro para que todos aqueles que creem aqui, a partir de hoje, terão os olhos do entendimento iluminados, receberão revelações, visões, sonhos proféticos, e o Senhor lhes dará entendimento de situações que para o mundo seria impossível resolver. O Senhor te dará entendimento de como falar, como agir e como reagir. O Senhor te dará isso. O Senhor te dará compreensão do porquê de algumas situações, e te fará orar da forma certa, não como reclamação, porque você não vai mais reclamar. Você vai a partir de hoje aprender a orar. O reclamar não tem a ver com oração. Você vai aprender a orar em situações como Deus vai dizer para você, ora desse jeito, não é daquele jeito que você está orando. O Senhor vai te ensinar a partir de hoje, se você entende. O Senhor vai te dizer até as palavras que você tem que falar. O Senhor vai dizer também quais as riquezas da glória, da herança que você tem nos santos. Você tem direitos, herança é direito. O Senhor te dará compreensão da riqueza, da glória e da herança. E o Senhor mostrará para você, porque alguns foram criados aqui bem fraquinhos, bem para serem a estima lá no chão, a autoestima. E o Senhor vai te dar a revelação da sobre-excelente grandeza do poder que opera em você. Você vai ver que há poder nas suas mãos para orar por um enfermo. Há poder nas suas palavras para falar com um moribundo, para falar com um desviado, para falar com alguém que quer se matar. E o poder de Deus em você vai salvar aquela pessoa. O Senhor mostrará o avivamento dessa forma na sua vida. E grandes coisas para você que crê, o Senhor fará a partir de hoje. Em nome de Jesus. Aplausos.